Olá, alunos. Aula passada foi pedido que fizessem um comparativo entre duas personalidades, duas pessoas, né? Que teve grande influência no meio social em que viveu, né? E na época em que viveu, com base na legitimidade do poder, né? A questão da dominação carismática, segundo Weber, né? Então a gente falou sobre isso. Eu pedi que fizesse escolhesse duas personalidades, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Então, esta aula agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre o Estado, né? A gente já sabe, desde o começo do segundo bimestre, que a gente fala que o Estado, ele se formou por meio do conflito e das guerras, a questão da violência em si, né? E o Estado, segundo o conceito de Weber, né, um dos conceitos mais difundidos, né? O Estado é o monopólio da violência legítima em um determinado território. Contudo, esta violência não se trata apenas do único instrumento que o Estado se vale para fazer com que os cidadãos cumpram as regras, né, as leis. Então, existem diversas outras formas também de mediação social, né, que esse Estado impõe, diversas formas de poder que o Estado impõe. Por exemplo, existem as sanções, né? Determinadas regras, se não forem cumpridas, você tem uma punição. Não sendo apenas ligada à questão da violência, mas tem também a questão de multa, por exemplo. Se eu não tenho carteira de habilitação, ou se eu cometo uma infração de trânsito, que tem o Código Legislativo. Então, o nosso tipo de dominação, o nosso tipo de poder, que é respaldado, é pela dominação racional legal, segundo Weber, né? Por quê? A gente segue por um regime de leis, a Constituição Federal, por exemplo, o Código Penal. Então a gente tem que seguir por essas leis. Se eu descumpro uma dessas leis, eu estou infringindo uma regra, uma lei, no caso, né? Então eu vou receber uma punição. Dependendo do tipo de coisa que eu deixei de descumprir, eu posso ser preso, eu posso, por exemplo, se eu resistir à prisão, eu posso sofrer violência, né, pelo Estado, né? O Estado pode se utilizar da força para impor um determinado poder, para impor sua vontade sobre mim, né? Então o Estado ele não só se vale apenas da violência, é um dos seus principais instrumentos, mas tem questão das multas, por exemplo, trabalho comunitário, por exemplo, às vezes para você não ser preso, você é obrigado a fazer um determinado trabalho comunitário para que sua pena seja paga. Então, há toda uma relação e diversos instrumentos que o Estado se vale para fazer com que o cidadão cumpra as regras de convivência no meio social. Lembram, no início do bimestre, que eu tinha explicado a vocês essa questão da política? Qual a origem da política qual a origem da política, né, no caso, no meio social, né? Então, a política ela vem desde a Grécia Antiga. A política surgiu quando surgiu as cidades-estado, que eram pequenas cidades que tinham o poder, era como se fosse uma nação em si, né? Eram pequenas cidades que tinham o poder de uma nação, como se fosse uma república federativa, como o Brasil, só que eram cidades, né? Eram restritas, eram pequenas. Então, havia essa relação da formação das cidades-estados. Então, a política ela é intrinsecamente ligada à questão do convívio dos cidadãos na cidade, na polis grega. E esse convívio do cidadão na polis grega, a política ela não só está ligada à questão das relações de poder que existem entre um cidadão e outro, entre o Estado e os cidadãos, mas essa questão do poder está ligada também dentro das nossas relações pessoais, dentro de casa, na família, como eu já disse a vocês. Então, dentro de casa, existe essa relação de poder. O pai tem autoridade, a mãe tem autoridade sobre os filhos. Então, essa relação. Se há um desequilíbrio, se os pais não têm tanto poder sobre os filhos, há uma anarquia, né? Há uma relação conflituosa, porque não há o respeito às regras. Então, geralmente, o pai tem como o Estado, o pai tem o monopólio da violência, dessa violência legítima, né?
Por quê? Ele só se vale da violência, os pais só se valem da violência quando, em último caso, para que o filho entenda que aquilo que ele descumpriu é algo importante. Então, as regras de convivência dentro de casa também são importantes. Então, essa relação de poder não existe só apenas do Estado com os seus cidadãos, mas essa relação de poder e da questão da violência legítima está intrinsecamente ligada também à questão das relações interpessoais dentro de casa. Então, tem essa dinâmica. Então, o Estado, como eu já disse a vocês, surgiu por causa desse conflito, dessas guerras. E o Estado não se vale apenas de instrumentos, não se vale apenas especificamente da violência. Ele se utiliza de outros instrumentos, como eu citei a vocês, como o pagamento de multas, o descumprimento, pagamento de multas, por exemplo, diversas penalidades, como a questão de você fazer um trabalho comunitário, por assim dizer, né? Então, um dos principais instrumentos é a violência, mas o Estado também se vale de outros instrumentos. Então, essa aula veio como um ponto, eu quis pontuar essas outras questões, né? Que estão relacionadas ao Estado. Então, é isso, pessoal. É apenas um reforço com relação aos conteúdos que já foram dados. E fiquem com Deus e até a próxima.